Jerusalém estava cheia. As ruas estreitas da cidade transbordavam de pessoas vindas de todas as partes do mundo conhecido. Línguas diferentes, roupas diferentes, culturas diferentes, mas todos reunidos por um mesmo motivo: a festa de Pentecostes. Ninguém imaginava que aquele não seria apenas mais um dia religioso. Ninguém suspeitava que o céu estava prestes a interromper a história humana. Poucos dias antes, Jesus de Nazaré havia sido crucificado. O mesmo Jesus que muitos chamavam de profeta, outros de blasfemo e alguns de Messias. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E antes de subir aos céus, deixou uma promessa misteriosa aos seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora, cerca de 120 homens e mulheres estavam reunidos em um lugar simples, escondidos do olhar público, sem armas, sem influência política, sem qualquer força humana, mas carregando algo muito maior, uma promessa viva. Eles não sabiam o dia, não sabiam a hora, não sabiam a forma, mas sabiam que Deus cumpre o que promete. E naquele momento, o céu começou a se mover. Atos 2. Após a ascensão de Jesus aos céus, um silêncio profundo tomou conta de Jerusalém. Os discípulos ainda olhavam para o alto, como se esperassem vê-lo voltar a qualquer instante. Seus corações estavam cheios, cheios de lembranças, cheios de promessas e também cheios de perguntas. Eles haviam caminhado com o Mestre, tinham visto milagres, tinham ouvido palavras que mudaram suas vidas para sempre. Mas agora, Jesus não estava mais ali. Restava apenas uma ordem ecoando em suas mentes: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E foi isso que eles fizeram. Reunidos no mesmo lugar, dia após dia, eles oravam, esperavam e lembravam de cada palavra dita pelo Senhor. Havia medo, sim. As portas estavam fechadas. Jerusalém ainda era perigosa. Mas havia algo maior que o medo: a esperança. Eles não sabiam como seria, não sabiam quando aconteceria, não sabiam o que sentiriam. Apenas confiavam. Cada oração era um clamor silencioso. Cada dia que passava era um teste de fé. O céu parecia quieto, mas Deus estava prestes a agir. Algo estava para acontecer. Algo que mudaria não apenas aqueles homens, mas a história da humanidade para sempre. Então, o dia chegou. Era o dia de Pentecostes. Jerusalém estava cheia. Peregrinos vindos de todas as partes do mundo conhecido enchiam as ruas da cidade. Línguas diferentes se misturavam no ar, passos apressados, vozes distantes, tudo parecia comum. Mas naquele lugar simples, onde os discípulos estavam reunidos, nada seria comum outra vez. De repente, sem aviso, sem explicação, algo rompeu o silêncio. Um som vindo do céu, como o som de um vento forte, impetuoso, poderoso. O vento não tocava as cortinas, não levantava poeira, mas enchia toda a casa. E então eles viram. Algo como línguas de fogo apareceu sobre cada um deles. Não queimava, não destruía, apenas permanecia. Naquele instante, tudo mudou. O medo deu lugar à ousadia. A espera se transformou em cumprimento.
A promessa se tornou realidade. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, não com palavras ensaiadas, não com discursos humanos, mas com línguas que nunca haviam aprendido. O céu havia descido à terra, o poder prometido havia chegado, e o mundo jamais seria o mesmo depois daquele momento. O som se espalhou. Não ficou contido naquela casa. Ele atravessou as ruas, ecoou entre os muros, chamou a atenção de todos. A multidão começou a se formar. Homens e mulheres de muitas nações pararam para ouvir. Cada rosto carregava uma origem diferente, cada voz trazia um sotaque distinto. Mas havia algo estranho, muito estranho. Aqueles homens simples da Galileia estavam falando, e todos entendiam. Cada pessoa ouvia em sua própria língua, língua de nascimento, língua do coração. Uns se entreolhavam confusos, outros levavam as mãos à boca, admirados. Murmúrios tomavam conta do ambiente. Como isso é possível? Não são todos galileus? As perguntas se multiplicavam. Alguns sentiam o coração arder, outros apenas balançavam a cabeça, tentando encontrar uma explicação. O impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Deus estava falando com cada um, na linguagem que cada alma podia compreender. Não era confusão, era revelação. Não era desordem, era propósito. O céu continuava se manifestando e a cidade inteira começava a perceber. Algo extraordinário estava em curso. Em meio ao barulho, às vozes misturadas e ao espanto da multidão, um homem se levanta. Não é um líder religioso, não é um escriba, não é um governante. É Pedro. O mesmo Pedro que dias antes havia negado Jesus. O mesmo Pedro que temeu. O mesmo Pedro que falhou. Mas agora algo é diferente. Ele não fala com medo. Ele não se esconde. Ele não hesita. De pé, ao lado dos 11, Pedro ergue a voz. O vento ainda parecia ecoar no ar. O fogo ainda ardia sobre os discípulos. E então ele fala: Estes homens não estão embriagados como pensais. Cada palavra corta o murmúrio da multidão. Cada frase carrega autoridade. Não é mais o pescador impossível. É um homem tomado pelo Espírito. Pedro começa a explicar, não com opiniões, mas com as Escrituras. Ele lembra as palavras do profeta Joel, e ele aponta para o que Deus havia prometido. Aquilo que todos estavam vendo não era loucura, era cumprimento. A promessa havia chegado, e Deus estava falando através de um homem transformado. Então, Pedro continua. Suas palavras agora ecoam como um anúncio antigo, aguardado por gerações. Ele diz: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A multidão silencia. Homens e mulheres escutam atentos. Jovens e idosos sentem o peso daquelas palavras. Pedro fala de filhos e filhas profetizando, de jovens tendo visões, de velhos sonhando sonhos. Ele fala de servos, de servas, de um espírito que não escolhe a posição social. Não é para poucos, não é para uma elite, é para todos. O profeta Joel havia anunciado aquilo séculos antes. Agora, diante de seus olhos, estava acontecendo. Pedro descreve sinais nos céus e na terra. Fala de fogo, de fumaça, de mudanças. Não como ameaça, mas como alerta. Um tempo novo havia começado.
E então ele conclui com uma promessa: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As palavras pairam no ar. O céu havia se movido, a profecia havia despertado, e Deus estava chamando pessoas pelo nome. Pedro olha para a multidão e seus olhos brilham com firmeza. Ele não fala apenas de sinais, ele fala de uma pessoa que mudou a história. Este Jesus a quem vós crucificastes, ele diz com peso. Cada palavra corta como espada, cada frase toca corações. Deus o ressuscitou dos mortos, continua Pedro. A cidade inteira parece prender a respiração. A esperança, antes apagada, começa a arder de novo. A incredulidade, antes rígida, começa a se quebrar. Pedro lembra a todos. Ele não está aqui apenas como lembrança. Ele está vivo, ressuscitado. E aquele mesmo Jesus que andou entre eles, que curou os enfermos, que perdoou os pecadores, agora é Rei, Senhor, Salvador. O Espírito que desceu sobre os discípulos é o mesmo que dá poder para crer, o mesmo que transforma medo em ousadia, o mesmo que dá voz aos que antes eram silenciosos. E então, Pedro faz um chamado: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. As palavras ecoam, atravessam as ruas, atingem os corações. A transformação começou ali, naquele momento, e o mundo jamais seria o mesmo. As palavras de Pedro atravessaram cada coração, penetraram cada mente, e o silêncio tomou conta por um instante. Mas logo veio a reação. A multidão não ficou indiferente, não se afastou, não descartou a mensagem. Pelo contrário, começaram a se sentir culpados, tocados pela verdade, conscientes de que haviam rejeitado o Messias. Perguntavam a Pedro, aflitos: Senhores, que faremos? Ele respondeu com firmeza, mas com amor: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Palavras simples, mas carregadas de poder. Um a um, homens e mulheres foram se aproximando. Alguns tremiam de emoção, outros choravam silenciosamente, mas todos sentiam o mesmo: a presença viva de Deus. E assim começaram os batismos, nas águas de Jerusalém. Um novo povo surgia, uma nova comunidade de fé unida pelo Espírito. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, aceitaram Jesus e foram transformadas para sempre. O céu havia descido à terra, a igreja nascente começava a caminhar, com poder, fé e coragem. O mundo jamais seria o mesmo, porque Deus cumpriu sua promessa. Após aquele extraordinário dia, os primeiros crentes permaneceram unidos. Cerca de 3.000 almas haviam aceitado Jesus como Salvador, e a transformação era visível em cada vida. Eles não se afastaram, permaneceram juntos, dia após dia, no templo, orando, aprendendo, louvando, fortalecendo uns aos outros na fé. Compartilhavam tudo o que tinham. Casas, bens, recursos, tudo era dividido conforme a necessidade de cada um. O amor e a comunhão os uniam de maneira extraordinária. A presença de Deus estava no meio deles. Cada refeição compartilhada, cada oração coletiva, cada ensinamento revelava a beleza de um povo unido pelo Espírito. E a cidade de Jerusalém começava a perceber: algo novo havia surgido.
Uma comunidade de fé viva e vibrante estava se formando. Mas esta história é apenas o começo. No próximo vídeo, você vai acompanhar como aqueles discípulos, fortalecidos pelo Espírito Santo, continuaram a proclamar a mensagem de Jesus, enfrentando desafios, sinais e milagres e expandindo a igreja por toda a cidade e além. Não perca a continuação desta incrível jornada de fé.